A terra indígena Apiteréua, o território indígena mais desmatado do país, está passando por uma desintrusão. No meio dos invasores, encontraram um réu dos ataques golpistas do 8 de janeiro, com tornozeleira eletrônica e tudo. Não falha nunca, né? Você já teve preso já? Já. Do que? Tive preso lá no dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Aconteceu no dia 30 de novembro. A Força Nacional abordou Daniel Oliveira de Araújo na Vila Renascer, uma ocupação ilegal dentro da terra indígena Apiteréua. A abordagem faz parte de uma operação de desintrusão, ou seja, retirada de todos os não indígenas da região. A abordagem foi bem tranquila, com a tentativa de convencer o invasor a sair por conta própria. O problema é que se não sair, vai acabar perdendo tempo, entendeu? Então é tentar ver o lugar para poder ir, para poder salvar as coisas que tem, porque para nós também não é algo agradável, né? Mas assim como para vocês aí tá tendo que cumprir a ordem, para a gente também está cumprindo a ordem do juiz, né? A certa altura, o agente pergunta se Daniel já havia passado pela prisão. Você já teve preso já? Já. Do que? Tive preso lá no dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Ah, é? Você estava lá? A tornozeleira. Um dia lá na Papuda. É? Só isso? Legal. Só isso. E como é que foi lá? Lá não é bom não, pai. A gente nunca foi preso. É difícil, né? A conversa vai seguindo e o Daniel acaba contando que houve uma verdadeira caravana saindo da região para integrar o acampamento de Brasília. E como é que vocês foram para lá? Mas nós foi um bocado de gente, foi daqui do Tucumã, São Félix. Foi carro, de ônibus. Pegaram vocês no próprio ônibus? Tá. Lá pegou nós lá no acampamento, no quartel lá. Ah, cercaram o acampamento? Botaram o pessoal no ônibus. Sim. O cinema é uma arte tão poderosa que às vezes pode até evitar que uma cultura milenar seja completamente apagada. E é isso que faz o filme peruano Huayna, a nossa dica cinematográfica de hoje. O longa conta a história de um casal de indígenas idosos que vive isolado numa parte remota dos Andes, a mais de 5.000 metros de altura. Ali, eles passam os dias tentando sobreviver às inclemências do tempo e da miséria e esperando que o vento traga de volta o filho que partiu. Lançada em 2017, a produção é a primeira gravada inteiramente na língua aimará. É também a obra de estreia do jovem cineasta Oscar Catacora, que com ela já de cara foi premiado no Festival de Cinema de Guadalajara e indicado como representante peruano no Oscar. Não era para menos. Apesar de Huayna não ter música, movimentos de câmera ou efeitos especiais, nada disso faz falta. O diretor precisa de apenas 96 planos fixos para compor uma obra-prima, bela e comovente. E para assistir esse tipo de cinema, o tipo que enriquece o seu olhar sobre o mundo, você sabe, é só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo. Na Fílmica tem cinema independente e cinema surpreendente. É cinema que te faz maior e melhor. E é cinema que você não encontra em outras plataformas. Não mesmo. Dá só uma olhada nos planos da Fílmica. Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós. E para isso, o plano mensal está saindo R$ 19,90 e o plano anual está só R$ 60. Olha só, pela quantidade, pela variedade, pela qualidade do material que tem lá, tá barato pra caramba. Vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que cinema é só um entretenimento ou uma diversão passageira, mas o cinema tem o potencial de mudar o mundo, de transformar a nossa memória e a nossa percepção sobre a realidade.
E é por isso que a gente fica muito feliz de fazer essa parceria com a Fílmica e poder compartilhar um pouquinho do nosso amor pelo cinema com vocês. Muito obrigada, Fílmica, por nos dar essa oportunidade e por salvar o meteoro da extinção. E agora, de volta para o noticiário. O Daniel, que a gente viu aí, tá longe de ser a única pessoa a invadir a terra Apiteréua. Na verdade, uma pequena cidade já se formou dentro do território indígena. A terra indígena Apiteréua, localizada no Pará, foi homologada em 2007. Mas há anos está ocupada indevidamente por diversos não indígenas que construíram vilas inteiras com casas, igrejas, comércio e até postos de gasolina. A região vive um conflito histórico que já dura décadas. Isso começou na década de 80 do século passado. Inicialmente foram demarcados cerca de 200 mil hectares. Posteriormente houve o alargamento para 900 mil hectares. Posteriormente, houve outro ato reduzindo de 900 mil para 700 mil hectares, que é o ato vigente. Houve um conjunto de ações judiciais liminares ao longo dessas décadas, ora mandando fazer desintrusão, ora mandando parar a desintrusão. E isso fez com que isto se alongue por essas décadas todas. No meio desse conflito, a região se tornou o maior foco de desmatamento em terras indígenas nos últimos 4 anos. A maior parte para substituir a mata nativa por pasto. E quem mais perde com isso? O povo Paracanã, os verdadeiros donos dessa terra. Há registros de indígenas isolados e de recente contato. Diante dessa situação, o povo Paracanã está sendo progressivamente confinado em sua própria terra, ocupando atualmente apenas 25% do território. E são essas as vozes que precisam ser ouvidas. A gente recebia frequentemente ameaça e pressão, né? Que era muito pressão em cima da liderança, né, que essa terra não era nossa, era dele, né. Já muitas vezes intimidou os caciques, liderança, né, o fazendeiro, né, que não estava certo, nós que estava errado, né. Então, a gente recebia ameaça. Essa briga vem de longa data, mas também nunca a gente desistimos de ser um avaité. Avaité eu falo que índio de Vavá é gente, é até índio de verdade, né? Essa tradução. No último capítulo dessa história, o governo Lula iniciou uma operação de desintrusão no dia 2 de outubro de 2023. Cumprindo uma decisão judicial, o governo federal iniciou há cerca de um mês uma operação de desintrusão dos territórios. Primeiro, os invasores foram notificados para saírem pacificamente. Vocês podem tirar todos os pertences de vocês, entendeu? Tudo que vocês têm, pessoal, gado, tem mais com gado, tudo que vocês tiverem dentro da casa. Podem eventualmente tirar a casa, telhado, essas coisas para poder remover, podem remover. Muitos não indígenas já respeitaram a ordem e começaram a deixar o local. Eles terão até 31 de outubro para sair voluntariamente. Depois deste prazo, será aplicada multa de R$10 mil por dia por invasor. Mas a operação já foi suspensa mais de uma vez. Primeiro, por causa de uma morte. Então, eu tenho limites também. Nesse caso, a Pitereu, por que foi suspensa, não cancelada a operação? Porque houve um confronto entre um policial nosso, da Força Nacional, e um morador, que não era fazendeiro, latifundiário, era um morador. Infelizmente, ele tentou tomar a arma do policial, houve uma confrontação, e esse senhor acabou por morrer. Então, como é que eu ia seguir uma operação nessas condições? No mesmo dia, atacaram viaturas nossas. E houve o risco de ocorrer dezenas de mortes. E graças a Deus não ocorreram. Por quê? Porque os policiais simplesmente se retiraram. Se eles tivessem confrontado, nós não sabemos o que teria ocorrido.
Depois disso, o ministro Nunes Marques, do STF, decretou mais uma suspensão, apenas para ela ser anulada 2 dias depois por outro ministro, o Barroso. Essa resistência não é surpresa. Tem muita gente grande interessada em manter a invasão. A gente vê agora o delegado Caveira com um discurso bastante claro. E agora eles vão ter que matar muita gente para desobstruir essa área pretensa indígena Epitereua. Ou vai morrer gente de um lado, ou vai morrer gente de outro. Fica aqui um aviso, não sou Nostradamus e nem estou aqui para fazer adivinhações. A história vai cobrar, tanto de Lula quanto do governador Helder Barbalho. Pois é, as ameaças têm uma explicação. Os principais financiadores da campanha do deputado são sócios da Frigol, um dos maiores frigoríficos do país. A empresa já foi acusada em um relatório do Ministério Público de comprar gado criado na região. E depois jurou que não ia mais fazer isso. Apenas para o Repórter Brasil revelar que o gado criado em Apiteréua estava sendo levado para fazendas vizinhas antes de ser vendido para a empresa. Eles estavam basicamente fazendo lavagem de gado. Vocês estão entendendo? A Força Nacional expulsa os Daniéis, e tá certo, eles têm que sair de lá mesmo. Mas ela não toca nem nos delegados Caveiras e nem nas Frigol da vida. E são os políticos e as grandes empresas que os financiam os maiores responsáveis pelas tragédias na região. O ideal da operação não é apenas desintrusar, entenda e reconheça isso aqui como território indígena, assim como se reconhecem áreas com cercas, né? Porque parece que a questão da área com cerca a gente reconhece, né? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.